Então, minha gente, como nós falamos, né, esse material aqui é uma apostila do professor Valtair Miranda, junto com o professor Franklin Ferreira, uma apostila do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do ano 2000. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar da doutrina na teologia sistemática. Porque para a nossa fé cristã, a doutrina ela é importante para a salvação. Doutrina para a gente tem a ver com revelação. E aí, qual é a condição da igreja nos dias de hoje, se nós observarmos? Aí lembra do aspecto de teologia filosófica, analisar o contexto, né, da realidade, o modo de pensar do nosso tempo. Hoje, o que acontece? A gente vive numa situação mais difícil, porque a gente vive numa superficialidade muito grande. As pessoas, elas não têm muito aquela coisa de, eu vou sentar ali para aprender. Na maioria das vezes as pessoas sabem tudo, né? Eu não sei nem por que elas estão lá. Algumas até se perguntam, eu não sei por que eu estou aqui, acho que nem vou vir mais a semana que vem, né? Então, e o que acontece? As pessoas são bastante superficiais e nesse caso, a tarefa de ensinar a verdade cristã acaba sendo reduzida ao mínimo, né? Então, na mentalidade de alguns, eu pelo menos sou um pouco intransigente com isso, mas na mentalidade de alguns fica aquela coisa do menos é mais, né? Vou tentar enxugar o máximo, né, para o fulano, para poder falar com o fulano. Eu entendo que assim, uma coisa é você trazer uma mensagem na internet ou no WhatsApp, aí eu vou e boto uma mensagem de 5 minutos. Agora, um crente que passou a semana toda sem culto, aí ele vai se bobear no domingo, ele só vai de noite, né? Ou só vai de manhã. Poxa, e ainda quer ouvir a mensagem de 10 minutos, assim, a gente canta, né? Faz o anúncio do cachorro quente, né? O aniversário do cachorro da vovó Zezé. Aí fica nesse negócio, quando chega na hora da mensagem, aí já começa aquela olhação para relógio, esse negócio assim. Então, é um problema. Escola bíblica, então, né? Se você observar bem, você verifica, né, que assim, as pessoas de domingo à noite vão cantar sobre Deus, o Deus que elas não estudaram no domingo de manhã. E agora? Elas querem Shekinah, mas nunca estudaram sobre Shekinah, mas vivem dizendo que querem Shekinah. Tá entendendo? Então, assim, é uma superficialidade que chega a dar dó, porque tá todo mundo dizendo assim, 2019, né, vai ser o ano da colheita. Aí eu me pergunto assim, mas cara, você viu que você plantou ano passado? Porque dependendo do que você plantou, era melhor não ser da colheita não, né? Então aí você vê, né, o que é música na igreja? É o que toca no rádio. E se o pessoal estiver tocando a mesma música durante 4 domingos seguidos, já vem tédio. Não pode tocar o mesmo hino durante 4 domingos, não pode, né? Tem o que está tocando no rádio, e aí aquilo que toca. Então, o seu trabalho como teólogo no contexto desse é o que? É tentar, né, fazer o máximo possível para reduzir os conteúdos complexos, né, numa linguagem mais tátil possível. Porque, por exemplo, há um tempo atrás o pessoal discutia sobre as 2 naturezas de Jesus. Hoje, se você perguntar quais são as 2 naturezas de Jesus, alguém vai falar assim, mas Jesus tem 2 naturezas? Né? Entende? É uma coisa mais ou menos assim. Entende? Imagine temas teológicos, entende? Então, por exemplo, é importante a gente observar isso. Uma outra coisa que acontece na realidade, né, da eclesiástica atual, é aquela dificuldade de razão e fé. Tem gente que acha que existe essa polarização como se assim, ou você é crente ou você é inteligente. E aí, como eu falei aqui, eu não vou ficar discutindo criação ou evolução. A evolução, ela é uma perspectiva científica sobre a realidade. O camarada não está considerando a existência de Deus. Eu não, eu sou cristão. Então eu considero que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Entende? E aí acontece,
Aí eu vou ficar debatendo com o professor, o discurso do professor não está na sintonia, na frequência da fé, está na razão, né? Ele está a partir daquilo que os olhos veem e daquilo que a razão consegue alcançar através das teorias, das leis e assim por diante. E não necessariamente como o meu caso, que eu li que Deus criou e pronto, para mim já é o suficiente. Eu creio e pronto, né? E aí tem gente que assim, ou é a razão ou é a fé. Não, eu uso a razão e uso a fé, inclusive no que se refere à própria experiência religiosa. Não, peraí, será que Deus realmente quer que eu atrapalhe a vida de alguém, né, para ter uma vida melhor? Será que é isso? Você está usando a razão, você está pensando. Como aquela irmã, né, que chega assim, pastor, ora por mim. Por quê? Eu acho que a minha vida sentimental agora vai. Por quê, minha filha? Olha, eu conheci um homem maravilhoso, pastor. Olha, carinhoso, amigo, legal, parará. O pastor ficou todo feliz. Falei, que bênção, irmão, vou orar por vocês. Ora sim, pastor, porque só falta um obstáculo. Aí o pastor, tá bom, vamos orar assim, qual é o obstáculo? A mulher dele. Então você percebe o quanto as pessoas, está entendendo? Elas estão longe, né? E aí eu volto a dizer, outras divindades de outras religiões até poderiam atender esse pedido, mas o Deus cristão não. Entende como é o negócio? Só que o crente superficial, ele acredita até no negócio chamado oração contrária. Eu sou do pensamento que a oração contrária é aquela oração que eu faço e não é Deus que ouve, é o diabo, né? Porque o que acontece? Deus é uma pessoa. Então é como, por exemplo, seu filho chega e fala assim, mãe, eu quero andar de bicicleta. Você fala assim, agora não, primeiro você vai fazer o dever de casa. Não tem aquele negócio de assim, eu vou fazer, por exemplo, com todo respeito, quem pensa assim, né, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Então, por exemplo, a mão de Deus está parada, aí eu sou um homem de oração, minha oração é poderosa, né, e aí quando eu oro, Deus está com a mão assim, aí Deus, está eu e Deus assim, eu estou orando, né, e a mão, então assim, não gente, Deus é uma pessoa, Ele tem vontade. Roberlan, não é agora, não é esse o tempo, você não está pronto, ou eu não quero isso para você, pronto. Roguei ao Senhor várias vezes, né, que mandasse embora aquele mensageiro de Satanás que me esbofeteava, e o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pronto, e era o apóstolo Paulo. E aí, só que acontece, como a gente vive numa época em que as pessoas, elas têm muita fé com pouca razão, ou tem alguns crentes que têm muita razão e pouca fé. Então, peraí, a igreja está em obra, tem que ajudar o campo missionário. Quer saber? Pega o dinheiro do campo missionário e bota na obra da igreja. Estou sendo racional? Estou, mas estou tendo fé? Não. Quem garante que de repente naquele mês, naquele ano, Deus não vai prosperar, fazer arrebentar, né, a condição financeira de um irmão, ou um visitante, um ex-membro, seja lá quem for, entende? Né? E aí, uma outra questão, né, que por exemplo, o autor, né, da apostila, fazendo uma citação, né, de Russell Shedd, ele faz uma crítica contra os sermões temáticos e o abandono da pregação expositiva. Em homilética vocês vão perceber, né, que existe o sermão temático, textual e o expositivo. O temático parte a partir do tema, né, e o textual ele parte a partir, meu Deus do céu, ele é extraído a partir, né, de um determinado versículo, e o expositivo já compreende um trecho para você fazer uma exposição daquele contexto ali para aplicar na vida da pessoa, né? E aí o que acontece? A pregação expositiva ela é importante para mim, palavras do falecido Dr. Russell Shedd, porque é nesse tipo de mensagem que Deus me tem falado poderosamente. Quando escuto uma mensagem que mostra a falta de respeito pelo texto, creio que estou ouvindo dizer que a Bíblia não tem importância. Então, o que vai substituir a Bíblia serão, indubitavelmente, as ideias do pregador. Prega a palavra, foi a exortação de Paulo a Timóteo. Eu acho que devemos insistir nisso. Se cumpre a igreja, se cumprir isso, a igreja se manterá nos trilhos
da fé histórica e bíblica. E aí, por exemplo, uma outra coisa, né, baseado no raciocínio de Karl Barth, todos são teólogos, então a gente precisa observar a importância da reflexão teológica na construção das doutrinas, né, na compreensão das doutrinas. Karl Barth diz: não existe ser humano que de forma consciente, inconsciente ou subconsciente não tenha o seu Deus ou os seus deuses como sendo objeto de sua ambição ou de sua confiança mais sublime, como sendo base de seu comprometimento mais profundo. Em decorrência desse fato, qualquer ser humano é teólogo. Não há nem religião, nem filosofia, nem cosmovisão que seja profunda ou superficial, não se relacione com alguma divindade interpretada ou circunscrita desta ou daquela forma, que portanto não tenha aspectos de teologia. Ou seja, até o cara que não lê a Bíblia lá na igreja, ele tem uma ideia de Deus. De repente aquele Deus bobão, né, que a gente pode pintar e bordar, tu sabes, só Deus pode me julgar, né, essas coisas aí, né? Ou de repente a gente vê aquele Deus sisudo, né, aquele camarada, né, aquele militar linha dura, alguma coisa do tipo. Então cada um, né, de alguma forma vai ter uma compreensão de Deus. A partir dessa compreensão de Deus, ele fala com a outra pessoa, né? Por exemplo, eu sei que Deus odeia o pecado, mas Deus não odeia as pessoas. Então o fato de um indivíduo gostar do que eu não gosto, fazer o que eu não faço, pensar o que eu não penso, não significa que assim eu devo odiá-lo, né? E talvez alguém diga: não, mas nenhum cristão deve odiar ninguém. No discurso todo mundo fala isso, mas na prática, já viu o modo que às vezes o crente pode acabar olhando para o cara que não é crente, né? O modo que às vezes um irmão afastado da igreja, o tipo de olhar que ele recebe, né? Então existem situações que a gente olha e fala assim: não, peraí, não é isso que o Deus da Bíblia espera de mim, né? E aí a gente, por exemplo, observa que a recomendação é o quê? Que a gente tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, porque toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Então a doutrina, ela tem, né, o seu valor, e ela é necessária para o crescimento espiritual. É bom a gente lembrar, né, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se. Ou seja, é você que não se conforma, é você que se transforma pela renovação do entendimento. Então não é Deus que vai fazer a mágica, é você. É você que senta lá naquele banco para ouvir seu pastor pregar, é você que senta lá naquele banco para ouvir o seu professor, é você que estuda a revista da escola bíblica durante a semana, é você que pesquisa os livros que o seu professor passa para você, ou é você que não faz nada disso, tá entendendo? E de repente vai assistir Kéfera ou Whindersson no YouTube, né? Sem fazer juízo de valor, mas não é uma pesquisa bíblica, né? E aí chega no domingo, né? Você está lá pensando nos cavalinhos do Fantástico, aí é com cada um. E aí, na hora que vem a luta, você vai se agarrar em quê? Pastor, ora comigo. Tá entendendo? Você não tem onde se agarrar, porque tua alma não está alimentada com nada. Quer dizer, está até alimentada, mas não com algo que produza fé. E aí, sem doutrina, né, o crente acaba o quê? Sendo prejudicado, porque em que ele acredita? Ele acredita no que, né, o fulano lacrou na internet, ele acredita no que Beltrano está falando na novela, ele acredita na música que está tocando, seja evangélica ou não, né? Então a gente tem de um lado, né, uma música evangélica, né, que fala que, olha, para aqueles que estão torcendo contra você, para eles saberem, né, que você está de pé, um dia eles, né, vão ver que você chegou lá, que você está na plateia e eles estão no palco. E você tem música de quem não é crente que fala para você segurar o seu filho no colo, sorrir e abraçar os seus pais enquanto eles ainda estão aqui. Então, entende? Agora, se você não tem um filtro da palavra, para você o que é de Deus é o que é da religião, e o que não é da religião não é de Deus. E aí você vai de repente deixar de ouvir o conselho de alguém. Por exemplo, meu pai não é crente, então meu pai é o ímpio, endemoniado, filho do Satanás, eu não vou escutar meu pai.
mas eu vou escutar fulano de tal da igreja. E às vezes fulano de tal da igreja está assim, dá crédito para o pastor não, entendeu? E às vezes o pai está falando assim, escuta o seu pastor, meu filho. Eu não entendo nada da fé de vocês não, mas ele está lá para ajudar vocês. E entende como é que é o seguinte? A gente, quando a gente pesquisa a palavra e a gente mergulha nela, a gente consegue discernir Deus falando até num filme, até num jogo de futebol. É verdade, né? Por exemplo, esse caso do ladrão, né, que tomou uma costa da lutadora de MMA, a gente percebe o seguinte: a importância do preparo. Ele se deixou levar pela aparência. Ele viu uma moça bonita, nova, pensou, é mole de enganar. Aí quando ele foi, tá entendendo? Por quê? Porque de repente, de mim, ele já falaria assim, ó, um banco herói, não sei o que, não sei o que lá, ia estar um cara atrás para resguardar, não sei o que, mas ele olhou, menina, sozinho, vou lá, ó, mamão com açúcar. E aí você olha uma matéria dessa e você pensa o seguinte: opa, eu não posso me deixar levar pelas aparências. Olha como é que tudo ensina, entende? Aí você vê a importância da humildade. Não estou dizendo assim, pô, o pastor está dando dica para ladrão que tem que ser humilde, não sei o que, não é isso. Mas o que dá para você perceber? É como tudo na vida, né? Se você for humilde, você tem de tudo, né, para você crescer. Mas se você for soberbo, a ruína vai chegar, né? Porque hoje você pensa assim, é tranquilo, uma hora não vai ser, né? Uma hora a casa vai cair, uma hora o bicho vai pegar, né? A senhora fez até 90 anos agora, a igreja comemorou junto, somos uma pregar lá em Cuba, e certa vez o pregador foi lá e ele bateu bonito na Bíblia, na palavra, né? Aí ela dentro do carro, eu não aceito esse tipo de pregação, doutrina é para ser dada pelo pastor no meio da semana para a igreja dele. Eu falei, rapaz, eu fiquei quieto, eu respeitei a idade dela. Eu falei, gente, o cara só falou da Bíblia, rapaz, não falou de mais nada. E ela não aceitou a doutrina que ele impôs, ele sendo de outra igreja. Estou entendendo. Ela aceitou. E agora, não posso de 90 anos, eu estava com 89 na época. Né? E aí a gente observa que assim, o que acontece? Primeiro, né, o que é doutrina? Doutrina é ensino, né? E assim, a gente precisa olhar as escrituras, mas a gente olha também a história, olha o que outros mestres passaram para a gente de doutrina, né, e coloca em prática, porque o ensino bíblico precisa ser prático. O problema é que tem muita gente que assim, tem um cabeção, sabe muito, mas esse sabe muito e nada é a mesma coisa, porque de acordo com a fé cristã, saber e não fazer é praticamente a mesma coisa, praticamente, né? E aí que a gente possa pensar, né, que assim, como a citação que é feita aqui para a gente terminar, de Martinho Lutero, não existe cristianismo onde não há afirmações. E Martin Lloyd Jones, que diz, as nossas vidas cristãs nunca serão ricas se não conhecermos e não aprendermos a doutrina. Então, que a gente, né, possa estar pensando com carinho, né, em relação a essa questão, né, da doutrina, inclusive, né, para o nosso pensamento, e que eu e você, né, possamos na nossa caminhada cristã ter aquela preocupação de não se deixar levar, né, pela ideia de que assim, doutrina e teologia é coisa de crente frio, de gente que não tem, né, fervor e tudo tal, e não é verdade. Tem crente fervoroso que estuda a Bíblia, né, e tem crente, por exemplo, que não estuda a Bíblia e não é fervoroso. Pastor, no caso dessa afirmação do Martinho Lutero aí, não existe cristianismo onde não existe afirmação? No caso ele fala isso, essa afirmação... Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Mas ele fala isso, essa afirmação dele em relação à palavra de Deus, seria isso, né? Afirmações doutrinárias. Mas baseada... perdão, Martinho Lutero, desculpa. Mas baseada na Bíblia. Isso, mas afirmações doutrinárias. A doutrina é que é fundamentada na Bíblia. Ou seja, é um tipo de o que cremos. O que é o cristianismo? No que o cristianismo crê? Vou pegar uma coisa simples. Liberdade para o mundo é fazer tudo o que você quer fazer.
Liberdade para o cristão é você ter condições de resistir ao que você é inclinado a fazer. Percebe a diferença de liberdade? Enquanto uma liberdade é, eu quero beber até cair, eu quero comer até vomitar, eu quero não sei o que, não sei o que lá. A liberdade do cristão é, eu estou aqui salivando por isso, mas eu sou maior do que esse pudim e eu vou resistir a essa tentação. Está rindo porque é difícil ver cristão assim, né? Então, para a gente fechar, o que acontece? A gente tem a experiência de fé, a gente tem a mediação cultural e aí depois a gente tem o discurso sistemático. A experiência de fé é a nossa conversão. A mediação cultural é como a gente transforma isso de modo racional, né? E aí o discurso sistemático é como é que a gente passa para frente essa informação em forma de teologia sistemática que vai se desdobrar em doutrina. E aí, quando o Renan for para a classe com o pastor vai explicar para ele de modo racional, de modo sistemático, o que aconteceu na experiência de fé dele, que ele não sabia explicar, mas ele experimentou e ele sabe que algo mudou na vida dele. Amém? Então vamos embora e até semana que vem.